Boa tarde a todos. Então vamos nos acalmando, serenando os pensamentos, acalmando as emoções, né? Lembrando de que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Né? E a caridade faz parte da caridade, a caridade intelectual, propagar a luz que Jesus nos proporciona através do Espiritismo. Então, nesse momento, que a gente consiga absorver todos os ensinamentos contidos naquilo que Regina vai nos colocar hoje e que a gente possa fazer propagar a luz do Evangelho no dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Está muito gostoso escutar esse sonzinho de chuva hoje, né? Hoje eu vou falar um pouco dessa passagem, Jesus na Samaria. Ela se encontra no capítulo 17 do livro Boa Nova. E é imprescindível ler um pouquinho do contexto do diálogo entre Jesus e a samaritana. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já fazia mais sombrio. Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos revéveros do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. Como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora e o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material
que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sobre o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me desta água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Este diálogo já dá uma noção da grandeza e da humildade e da caridade, como o Ricardo falou, que nós devemos ser caridosos. Conta a história de Jesus e a mulher samaritana. Jesus, cansado da viagem entre a Judéia e Galiléia, juntamente com alguns discípulos, parou para descansar enquanto Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre e partiram em busca de alimentos. O mestre, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado de um poço, de uma fonte. Nessa época, não havia água encanada e as pessoas andavam quilômetros para achar um poço de água. Nesse poço, Jesus encontra uma mulher que era samaritana. Judeus e samaritanos não se conversavam, já que eram povos rivais. Também naquela época, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, e Jesus sabia disso, mas ignorou o fato por considerar e tratar as pessoas iguais. Até hoje, nas sinagogas, as mulheres sentam-se separadas dos homens. Jesus não considerou ser maior que aquela mulher por ser homem, muito menos por ser judeu. Ele sabia tudo o que se passava no coração daquela mulher. Ele tinha consciência de que essa mulher precisava conversar e desabafar com alguém. Somos inferiores a Deus e não merecemos nem ser lembrados por Ele, mas Deus não nos ignora, nem despreza, como também Jesus não desprezou a mulher samaritana. A região da Samaria era bem rejeitada, tanto que havia rotas alternativas para não ter que passar por lá. Mas era necessário que Jesus passasse por Samaria para cumprir a vontade de Deus e realizar um encontro divinamente orquestrado com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Com isso, Jesus quebrou barreiras de preconceito, revelou-se o Messias para um povo geralmente evitado pelos judeus e ofereceu a água viva que saciaria a sede espiritual da mulher e de toda a cidade. Os judeus costumavam evitar Samaria devido a uma forte inimizade entre os dois povos. Jesus, no entanto, tomou o caminho para mostrar que a missão de reconciliação e salvação incluía o povo samaritano. Ao conversar com a mulher, Jesus quebrou convenções sociais e religiosas, revelando que a adoração a Deus não se limita a um local como Jerusalém, mas era um ato espiritual. A mulher samaritana buscava saciar uma sede física, mas Jesus ofereceu-lhe a água viva, que satisfaz a sede espiritual da alma, algo que a levaria a se tornar uma evangelista e impactar a cidade. O encontro é um exemplo de como Jesus aborda as pessoas
Ele inicia com a necessidade física, que seria, no caso, a água, para em seguida revelar as necessidades espirituais. Um processo gradual de revelação e transformação que é fundamental para a evangelização de Jesus. E assim acontece conosco. Chegamos aqui por tantas dores físicas, tantas mágoas, tantos sofrimentos, tantos caminhos errados, em busca dessa água do poço. Mas o que nós encontramos aqui? A verdadeira fonte de água viva, como naquele tempo. Então, essas parábolas de Jesus são atemporais, porque nós vivenciamos, as pessoas novas que aqui estão, vivenciarão também essa mesma sede, essa mesma busca de saciedade. E aqui nós encontramos, primeiramente, na casa de Joana de Ângeles, dos seus mentores espirituais, dos médicos espirituais da casa, dos nossos mentores, amigos que nos influenciam a chegar e a procurar o verdadeiro local, a verdadeira fonte de água viva, e através de tantas pessoas aqui dentro, encontramos uma palavra de conforto, encontramos essa saciedade. Depois de toda a confissão pessoal feita pela mulher samaritana, ao lado do poço, Jesus, através de suas metáforas, oferecendo a água viva, que no primeiro momento a mulher achou ser um poço de água desconhecido, ela veio a ter a compreensão que seria o bálsamo, o frescor de seus ensinamentos que saciariam a sua principal sede, que era de renovar-se espiritualmente e não fisicamente, onde suas atitudes mundanas não passaram despercebidas por Jesus, porém, sem julgamento, apenas palavras de consolo e que mostraram um caminho e atitude correta a seguir. Os discípulos retornaram acompanhados de grande número de populares e admirados em encontrar Jesus a conversar intimamente com a mulher ao lado do poço. Ao oferecerem alimentos como pão e fruta a Jesus, este mais uma vez aproveitou para contar parábolas singelas. Meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento se realiza em sua obra. Os discípulos, admirados em ver a multidão ouvindo as palavras de Jesus, acreditando que o tinham como verdadeiro mestre. Jesus, sugerindo que ficassem quietos para ouvirem os rumores entre a população, deixou os discípulos abismados com os comentários de incredulidade e difamação voltadas a Jesus. As aparências enganaram. Aí vem Jesus, na sua máxima sabedoria. Esta é a imagem do campo onde temos que operar. O discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Toda essa passagem de um tempo tão remoto e, ao mesmo tempo, tão atual, com situações vividas por nós. Nossa sede inconstante de mudança do mundo material e físico, sentidas nas nossas vontades, carências afetivas, imediatismos, no desejo das nossas curas e dores, de sempre querermos mais e imediatamente. De muitas vezes, nossa mente, ouvindo palestras construtivas e, por outro lado, nos sentimos tão descrentes. Quantas vezes nós chegamos aqui, principalmente quem vem pela primeira vez, já buscando uma cura imediata, tanto física como espiritual,
depositando a confiança nesse Deus, achando que Ele vai descer a qualquer momento assim, se tornar um homem fisicamente como nós, colocar tudo de bandeja à nossa frente para as nossas realizações. Muitas vezes nós nos portamos com esse povo que aparentemente todos estavam atentos, ouvindo sim, mas com a mente já trabalhando na negativa. Quem é ele para falar essas coisas? Não acreditando nesse potencial, nesse amor tão incondicional que Deus lhes depositava naquele momento. E muitas vezes nós fazemos parte desse povo, aqui mesmo. Quantas vezes a gente quer essa cura imediata e saímos daqui revoltados. Ontem mesmo, estando conversando com uma pessoa, amiga, participou muitos anos das nossas palestras. Após o falecimento de uma pessoa muito querida da família dela, ela falou assim: eu me senti descrente. Eu acho que, como Jesus falou assim, que naquela época, aquele destino na parte da Samaria, não era ao acaso, já era um traçado de Deus para que ele seguisse e convertesse aquele povo. Eu falei, não foi à toa que eu, estudando essa parábola, encontrei essa pessoa para trazer mais um argumento vivo, real, para compartilhar com vocês. De ver que até hoje, a qualquer instante, a qualquer momento, a gente tem a incredulidade de achar que esse Deus, esse Jesus, ele tem que fazer mágicas. Ao invés dela pensar isso, ela poderia, não um julgamento em si do que ela estava sentindo, mas para a gente entender o contexto. Ela, naquela morte, naquela distanciamento físico da pessoa, quanto livramento ela teve, e até mesmo essa pessoa que era próxima, era mais idosa, poderia causar uma doença muito grave, a gente tem que pensar também em não ser egoísta. Dói muito ter as pessoas que a gente ama afastadas pela morte. Isso é fato. Mas a gente tem que fazer o contraponto. O que Deus está livrando aquela pessoa de ter uma doença mais grave, de passar tantos anos na cama e às vezes sendo mal cuidada, criando feridas? Será que isso seria o nosso amor verdadeiro? Ou o nosso egoísmo puro? Então eu acho que tudo acontece no devido momento. Daquela situação que eu passei ontem, me chamar tanto a atenção e me ligar tanto a esta parábola aqui de Jesus. Então, que estejamos atentos. Ame, acredite hoje e sempre nesse Jesus, Filho de Deus, que nos acolhe sem julgamento, como fez Jesus a mulher samaritana. Essas são as minhas palavras de hoje, mais curtinha, mas assim cheia de ensinamento a todos nós. E agora fechemos os nossos olhos, coloquemos o nosso coração, a nossa mente voltados a esse Jesus tão generoso conosco, aceitando do jeito que somos, do jeito que agimos e pensamos, sem nos criticar, apenas norteando o nosso caminho, para que seja um caminho verdadeiramente seguro e cheio do seu amor. Graças a Deus e graças a Jesus.